curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional. Oi pessoal, eu sou Érica Almeida, sou assistente social, tá? E aí eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu concluí a universidade em 2014, atuei, né, já na saúde mental, caí de paraquedas na saúde mental em 2014 e atuei por 4 anos, tá? No final de 2018, houve uma quebra nesse processo, tá, na prática, e uma pessoa muito importante da minha família adoeceu. Nesse adoecimento eu precisei, né, já tinha havido uma quebra nessa prática profissional e eu passei a me dedicar a cuidar dessa pessoa, né? Foi em dezembro de 2018, passei noites em hospitais, na UPA, até que essa pessoa teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito no dia 15 de janeiro de 2019. Ainda perdida e nesse processo de luto, né, fui procurar o que eu podia fazer, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa, né, de dinheiro. E aí, no dia 16 de janeiro, eu sentei na frente do computador e agora? O que é que eu vou fazer, né? E comecei a pesquisar sobre processos seletivos que estavam abertos. Uma grande amiga já tinha me despertado, falado algumas vezes, mas eu nunca tinha valorizado a informação sobre a residência multiprofissional em saúde. Até que ela falou, Érica, faz agora, né? Tenta. Coincidiu de o processo seletivo da Escola de Saúde Pública do Ceará ter sofrido um atraso. E aí, no dia 16 de janeiro, eu entrei na página da ESP, verifiquei que o processo estava aberto e os dias para pedido de isenção eram justamente 16 e 17 de janeiro. Como eu concluí na Universidade Estadual do Ceará, na UES, consegui a isenção e a partir dali arregacei as mangas, engoli o luto, a dor, a saudade e fui cuidar de mim, por quem eu podia fazer algo ainda. Então, no dia 16 de janeiro, eu ainda perdida, né, dei entrada no processo da isenção e comecei a estudar. Peguei alguns editais antigos, mas não é a mesma coisa, né? Até que essa minha amiga falou, Érica, vai ter um intensivão da Michele Sampaio, ela se garante, ela é muito boa e ela vai fazer com que a gente entre na residência. Aí eu fiquei assim, né, quanto é e tal, aí ela, tu tem cartão? Passa no cartão. Aí eu vou passar no cartão e vou pagar com a bolsa da residência. E assim eu fiz. Fiz uma semana de intensivão no curso MS e no dia 9 de fevereiro foi a prova da ESP e eu passei. Em primeiro lugar, em saúde mental coletiva, pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Foram 2 anos intensos, né? E eu descobri que eu sonhava em ser residente e não sabia. Vivenciei intensamente. Participei do Fórum Cearense de Residências, né, fortalecendo o componente político nessa formação. Participei, ajudei a construir 2 encontros cearenses de residência, apresentei trabalhos, mediei mesas. Foi muito rico, gente. E enquanto residente, a gente, na nossa atuação profissional, a gente percebe a importância de se apropriar do território, se apropriar do usuário do SUS, né, da autonomia, compreender a autonomia desse usuário do SUS, fortalecer essa autonomia. Coisa que na prática profissional, por melhores que sejam as suas intenções, você não consegue ter tempo porque acaba sendo engolido pela demanda. E na residência a gente territorializou, a gente conheceu todos os municípios, todos os equipamentos importantes no município para dar essa sustentação, essa base para a nossa prática profissional. Então, eu já tinha alguma bagagem de prática na saúde mental, mas na residência eu pude me fortalecer, pude evoluir. Eu sou uma Érica assistente social antes da residência e outra depois da residência MUP. Eu atuei em Centro Pop, atuei em CRAS, participei de processo formativo com mais de 90 agentes comunitários de saúde, né? Esse processo formativo em saúde mental, elaborando desde o material que a gente utilizou a facilitação propriamente dita. Então, o que eu posso te falar? Faça residência. Você não precisa estar concluindo, ter acabado de concluir a graduação para se arriscar. Faça, você merece, faça isso por você. A bolsa, ela vale cada centavo.
porque você vai se tornar a melhor profissional que você pode ser. A residência, ela vai exigir de você o melhor que você pode ser. Sem contar os amigos que eu fiz para a vida inteira. Se você tem amigos da graduação, parabéns. Na residência, você vai entender o que é amor e amizade de verdade, tá? Esses 2 anos foram muito intensos. E o que eu posso falar é isso, assim, aproveitem essa oportunidade de todos os processos seletivos de concurso. A residência não parou. Teve residência da Escola de Saúde Pública, teve residência do ICC. Aqui no estado tem vários programas de residência, tem em Sobral. Gente, não perca tempo, faça isso por você, você merece. E o meu projeto de agora, para 2021, a minha dedicação integral é para o FunSaúde, né, para a Fundação de Saúde do Estado do Ceará, que eu sim vou ser concursada com o apoio do curso MS, porque eu também já comecei o meu preparatório. Olá, assistentes sociais deste meu Brasil, como estão? Hoje nós vamos ter um momento especialíssimo da nossa Semana Residente 2022, tá? Vou começar um processo que será de 2 encontros muito bacanas, no qual nós vamos trabalhar com vocês questões, tá? Resolução de questões de residências do Brasil como um todo, tá? Então coloquei aqui questões de Natal, questões do Ceará, Rio de Janeiro, tá, pessoal? Então nessa primeira leva aqui nós vamos trabalhar alguns assuntos, tá? Nós vamos fazer mais ou menos 50 minutos. E esse processo é para dar um suporte a mais a você que se encontra aí na busca pelo sonho de ser um residente em saúde, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui residências multiprofissionais no Brasil, tá? Como gosto muito de fazer, vamos iniciar com algumas características das provas de residência, tá? Provas de residência, eu vou voltar para cá, cadê a coisinha aqui? Pronto. Provas de residência tem um diferencial em relação a vários outros concursos, tá? Porque ela tem um perfil de profissional que é mais ou menos buscado em todas as residências do Brasil. Elas possuem suas diferenças, tá? Existem constituições entre as provas que realmente mostram e delimitam diferenças entre cada uma das residências brasileiras, mas existe um fio condutor entre elas que as diferencia, e é sobre isso que eu vou começar falando aqui com vocês, tá? Então, a residência, ela tem uma dimensão, ou procura nas suas questões, uma dimensão mais crítica da atuação profissional. Então, pessoal, vocês vão perceber nas provas de residência que há uma preocupação, há uma busca nessas provas por cobrar muito da teoria do serviço social, sobretudo da teoria crítica da profissão, tá, galera? Então existe uma preocupação forte com a teoria crítica, tá? Essa preocupação, ela se solidifica quando você pega várias provas de residência e você percebe uma forte inclusão de questões que necessitam uma boa apreensão do marxismo ou um olhar aí sobre o mundo social dentro da perspectiva sociocrítica de Marx, tá? O uso dos autores clássicos são muito, vamos dizer assim, buscados nas provas, porém, aí já vai minha primeira grande dica para vocês, tá? São colocados muitos autores desconhecidos também nas provas da Resmut. Autores mais recentes, ok? Autores aí dos últimos 5, 6 anos, que fizeram artigos um pouco mais pontuais. Contudo, todavia, entretanto, estes autores, eles apresentam uma total vinculação aos clássicos. Então, é muito comum eu encontrar aluno falando comigo, Diogo, na residência, na hora que eu vi o nome desse autor, nunca tinha ouvido falar. Fiquei desesperado. E aí, o que eu faço? Pessoal, você encontrou um autor na sua prova de residência que ele não lhe traz à memória ter lido nada sobre ele, relacione aos autores clássicos. Porque se tem uma coisa que a residência procura, é a teoria crítica.
é a apreensão do marxismo. E aí, nesse ponto, José Paulo Neto, Yamamoto, Faleiros, Montano, tá? Podem ter as divergências que forem, mas eles não saem da teoria social crítica. Então, esse é o aporte, essa é a dimensão que você deve buscar, tá? Então, modificam-se em preferências de temas entre Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, Pernambuco, Goiás, porém, mantém uma base estruturante. E aí eu vou fazer que nem aquele rapaz que tinha, era o João Kleber, não era? Para. Então, o que o João Kleber queria dizer com aquilo, né? Que ele queria parar para você prestar bem atenção naquele momento. Então, eu vou sair aqui um pouquinho, vamos lá. As residências, elas têm uma preocupação com um perfil de assistente social que compreenda o que é o projeto ético-político do curso e tenha uma percepção crítica da conjuntura socioeconômica. Então, não se trata apenas de procurar um profissional que saiba as coisas decorado. As residências, elas querem um profissional que possua uma certa leitura, que consiga analisar uma frase mais densa, um vocabulário mais rico. Então, essas são características das provas de residência, tá? E aí, quando você pega essas provas para avaliá-las, você consegue aí encontrar uma tendência que algumas puxam mais, certo? Então, por exemplo, políticas sociais. A prova da RESMUT aí do Rio Grande do Norte puxa muito para política social. Às vezes você encontra 4, 5 questões de política social. As provas do Ceará, a gente tem uma preocupação muito grande com o projeto ético-político e categoria social, com o neoconservadorismo, certo? Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, inclusive, foi a que eu achei um pouco mais distante, por ela apresentar um pouco mais de lei, certo? Então, elas têm uma preocupação um pouco com essa atuação profissional, as leis adicionais aí, que são necessárias para a nossa atuação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, idoso, igualdade racial, tá? Então, é importante também estar antenado. E a UFG, por exemplo, teoria crítica, tá? Então, essas aqui são algumas das residências, tá? E aí eu vou tentar trabalhar com vocês nesses 2 momentos que teremos aí da Semana do Residente, com um foco em questões múltiplas dessas provas, que se complementam para tentar trabalhar o máximo possível de assuntos com vocês, tá? E aí o objetivo disso é que vocês entendam, ó galerinha, que existem questões aí novas, tá? Dos anos, da última seleção, 2019, 2020, 2020, 2021, essas 2 últimas seleções, eu procurei selecionar questões desses momentos para poder trabalhar com vocês, tá? Beleza? E complementar aulas que nós já temos aí no curso MS sobre as residências, beleza? Então, questões aí de várias residências diferentes com temas diversos. Essa é a nossa proposta. Tudo bem? Beleza? Introduzido com sucesso, vamos para a primeira questão. Galera, residência do meu coração. As provas de residência, elas são provas densas. Elas procuram por leitura, então é bom que você, no seu cronograma de estudo, faça muita questão, mas você também leia, sempre que possível, artigos mais densos, dos próprios autores, porque isso vai ajudar muito você. Tá? Então vamos lá para a questão. RESMUT UFRJ 2020, recentíssima saída do forno. As requisições institucionais e dos usuários apresentados ao serviço social são diversas e desafiadoras. Assim, torna-se imprescindível o planejamento das atividades, contendo claramente as demandas, os objetivos, a justificativa. Sobre essa afirmativa analítica, é possível dizer que a alternativa correta, então ele quer saber qual a alternativa correta a respeito do planejamento das atividades do serviço social diante das demandas de instituição e usuários. Beleza? Ler a questão correta ajuda bastante. Pois vamos lá, vamos voltar aqui. Opa! Pronto. A afirmativa é improcedente. Qual afirmativa? Que é imprescindível o planejamento. Galerinha, planejar é fundamental para o assistente social, para que ele possa fazer uma atuação de qualidade. Então, dizer que a afirmativa é improcedente está errado.
tá? Mas vamos tentar entender o que ele quer, onde é que ele quer pegar a gente no erro. Pois a realidade é dinâmica e surpreendente. Atividades planejadas podem ser inibidoras da espontaneidade e da criatividade. Olha só como essa questão, como as questões de residência, elas são questões difíceis. Porque você observa que a afirmativa é improcedente, você já corta, mas quando você vai ler, você fica assim, rapaz, realmente a dinâmica da realidade é surpreendente, pode inibir. Porém, pessoal, olha só o que ele ainda diz, como expressar uma lógica de patrulhamento e controle, que é algo que nós, assistentes sociais, não devemos fazer. Porém, apesar disso, apesar da realidade ser múltipla, ser dinâmica, ser surpreendente, se nós temos um bom planejamento, nós podemos diminuir um pouco o que a gente vai encontrar no final, tá bom? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, questão feita, muito bem feita, inclusive, tá? Vamos para B. A alternativa procede. Ok, procede. Pois no processo de planejamento estão contidas atividades a serem desenvolvidas, conhecimento e preparação do espaço institucional para o exercício profissional, a preparação da equipe profissionais, definição metodológica como vai ser feito e uma compreensão da demanda do usuário apresentada naquele espaço. Então, nós temos aqui uma resposta B como verdadeira, tá ok? Mas vamos ler as próximas. C, a afirmativa procede. Aí você já fica confuso, certo? Porque se você já entendeu que a afirmativa procede, você com certeza vai ficar entre a B e a C. Vamos lá. Pois no processo de planejamento, os profissionais estão se preparando para atender às demandas espontâneas e sendo flexíveis às demandas institucionais, que frente ao desmonte das políticas sociais, torna-se imprescindível o papel de conciliar e mediar diferentes interesses. Aí, olha que coisa interessante, né? Gente, as questões de residência, elas querem saber como na teoria nós pensamos a nossa atuação profissional, relacionando sempre teoria e prática. Nesse item C, nós temos que a afirmativa procede, ok, pois no planejamento os profissionais estão se preparando para atender às demandas espontâneas. Não, você no planejamento está se preparando para atender uma demanda específica, certo? E aí coloca, sendo flexíveis às demandas institucionais. As demandas institucionais, elas tendem a ser inflexíveis, certo? Então é preciso que você consiga tensionar as demandas da instituição e as dos usuários, para que no planejamento você possa estar preparado para o que você precisa atuar e para, caso seja necessário, e dentro dos limites da instituição, uma flexibilidade, tá? E aí ele vem com o golpe que eu acho cruel. Frente ao desmonte das políticas sociais, torna-se imprescindível para conciliar e mediar diferentes interesses. Realmente, nós mediamos diferentes interesses no nosso trabalho e realmente estamos diante de um desmonte das políticas sociais, tá? Então, esse item C não é um item fácil também, não. Você consegue respondê-lo, mas essa questão, o que ela pede de habilidade para você é o entendimento de planejamento cotidiano, relação assistente social, instituições e usuários, mas também saber ler. Então, saber ler é importante. E essa capacidade de saber ler que a residência pede, pessoal, não é adquirida do dia para a noite. Então, você vai lá, faz uma prova hoje de residência, faz questões, no outro dia você lê, você aprende a interpretar, porque aqui é uma questão de interpretação, certo? Então, são pequenos detalhes que fariam com que você passasse uns 10 minutos talvez nessa questão, lendo ela, relendo, sem entender muito bem, em dúvida entre uma e a outra, tá? E aí vamos para o último, que é o item D. Afirmativa é improcedente, você já corta logo, porém, quando você vai ler o processo de planejamento, não há como assegurar eficiência e eficácia, já que as demandas são sempre diferenciadas espontâneas. Não, não são sempre espontâneas. Se você é um assistente social de um CRAS, e o CRAS trabalha na proteção social básica, você tem demandas da proteção social básica, que é diferente das demandas de um acolhimento institucional, que é uma proteção social especial,
Tá bom? Beleza? Nível de questão difícil. Difícil. Certo? Vamos para a próxima, tá? UFRN 2020, assistente social, prova do ano passado, certo? A política social e os direitos sociais movidos pela contradição capital-trabalho são processos históricos sociais que têm origem. Aí olha a diferença da questão do Rio de Janeiro para essa. Essa foi bem mais pontual, né? Vamos lá. A. Nos primórdios da civilização humana. Política social e direito social não foi nos primórdios lá os neandertais, né, com os seus machados e as coisas que eles usavam nesse período, as quais eu não vi, pois não era dessa época, apesar da idade. Então lá os neandertais não estavam lá, uga, buga, direitos sociais. Não estavam, né, galera? Então isso aqui é absurdo. Aí letra B, nas leis fabris do século XIX. Aí você, leis fabris do século XIX. E aí vamos para C, na experiência bismarckiana no final do século XIX. Aí você, eita. E aí vai para o relatório Beveri de 42. Aí, eita, mas espera aí, mas foi, não, mas são processos históricos que têm origem. Então vamos para as origens dos direitos das políticas sociais. É no século XIX. Mas em qual momento? Nas leis fabris ou na experiência bismarckiana? E aí, galera, essa questão ela foi anulada, porque tanto a B como a C estão corretas. Diogo, por que você trouxe uma questão errada para a gente? Porque, meus amores, meus anjos, as provas de vocês podem vir erradas, sabiam? Podem vir errada. E o que é pior, você passa um tempo numa questão que vai ser anulada. Então, você vê isso aqui, você vai marcar o item que você considera correto, vai seguir o que? O seu coração e os seus estudos, é óbvio, mas vai marcar o item que você considera correto. Aí, depois desse processo, certo? Que você se deparar com a prova, você pode escrever ou falar conosco, aí no caso comigo, certo, professor do MS, para a gente escrever uma resposta, se você acha que a questão não está correta, tá? Então vamos lá. Surgimento das políticas sociais. Então o surgimento das políticas sociais, ele está circunscrito entre metade do século XIX e início do século XX. Então aqui você já tem o mesmo século, já começa um problema. Ele tem a ver com o surgimento do movimento operário e com o crescimento desse movimento que passou a ocupar espaços políticos importantes. E aí você vai ter uma reação da burguesia, aí no caso, primeiramente na Alemanha, frente ao crescimento dessa perspectiva social-democrata, e você vai ter as primeiras experiências de seguros sociais que foram criados aí no governo do Otto von Bismarck. Ok? Então, realmente, leis fabris faz sentido e também faz sentido a experiência bismarckiana no final do século XIX. Tá? Então, fique atento que a prova só termina quando sai o último recurso. Ela não acaba quando você chega em casa depois que você terminou de fazer. Tá bom? Beleza? Fiquem aí com essa dica que ela é importante. Agora vamos para uma que tem realmente resposta, tá? De acordo com Boschetti, 2015, a incorporação do pensamento pós-moderno nos currículos, a revelia das diretrizes curriculares, tem revitalizado alguns traços conservadores. É muito comum nas diferentes provas, essa aqui é uma prova da Universidade Federal de Goiás, nas diferentes provas, uma preocupação com o neoconservadorismo. Veja, o serviço social, dentro dessa perspectiva crítica, ele tem se preocupado com o neoconservadorismo, aqui inclusive o nome é escrito errado, com o neoconservadorismo. O neoconservadorismo é a perspectiva que embasa, de certa maneira, vamos dizer assim, uma renovação da perspectiva conservadora que vai para muitos lados, que é bastante ampla, que afeta as políticas sociais, que está dentro do curso de serviço social. Tá? Então, o neoconservadorismo tem uma série de características. Eu vou trabalhá-las com vocês, porque também não é um assunto que vocês tenham muito contato. Tá? Então, esse tema tem aparecido demais, gente. Eu diria que ele é uma questão certa de qualquer residência que você vai fazer hoje em dia. Principalmente nos últimos 2, 3 anos, em que
dentro do curso de serviço social, dentro do pensamento majoritário, nós estamos vivendo um momento de alta concentração de neoconservadorismo, tá? Então, qual é as características desse traço neoconservador? Que aqui ele faz uma relação com a perspectiva pós-moderna. Eu vou já explicar para vocês o que seria esse pós-modernismo. Então vamos lá. A. Teoricismo estéril, politicismo, pragmatismo, tecnicismo, esvaziamento da dimensão ético-política e o aligeiramento da educação superior. Aí você vê uma questão dessa, galera, e você enlouquece. Porque essa questão aqui, ela é MD, muito difícil. Muito difícil. Uma questão dificílima, tá? Então vamos lá. Teoricismo estéril, politicismo, pragmatismo, tecnicismo. Você não sabe nem lembra nem qual é deles. Vamos para B. Metodologismo, teoricismo acrítico, aligeiramento da formação e da pesquisa, pragmatismo, voluntarismo e contentamento com possibilismo. Diogo de Deus, já não quero mais fazer residência, hein? Calma, galera, vou explicar para vocês. C. Reformismo pragmático, politicismo, individualismo, tradicionalismo, aligeiramento da formação profissional e teoricismo metodológico. E a D. Pragmatismo, militantismo, reducionismo teórico, aligeiramento do ensino à distância, teoricismo acrítico e conservadorismo político. Que já está a resposta B, mas eu vou explicar e vou voltar essa questão depois porque ela merece, tá? Então vamos lá. Você vai encontrar no texto, em referência, tá? Da Bochet, 2015, que há um discurso que é feito muito forte contra a dimensão pós-moderna dentro do serviço social. O que nós vamos entender aqui por pós-modernismo, certo? Nós vamos entender que existe um pensamento marxista que é considerado um pensamento moderno, certo? Porque ele se fundou aí no início, vamos dizer, aí no século XIX, tá? Sociocrítico, atravessou o século XIX, ok? Pensamento moderno. Mas, pós-década de 60, nós vamos ter um conjunto de teorias, certo? De teóricos, de pensadores, que eles irão dizer que a dimensão econômica não é o principal fundamento da exploração. Que existem outros fundamentos da exploração, como a dimensão étnico-racial, a dimensão da sexualidade, certo? Da geração. Então, existem outras dimensões de exploração, tá? E que a dimensão e o pensamento marxismo, ele não dá mais conta da nossa realidade. Porque nós vivemos em um momento em que a modernidade, ou a ideia de modernidade do século XIX e início do século XX, foi superada, ok? Então é como se eu dissesse que não vale mais eu pensar uma dimensão de história, eu pensar que existe uma exploração de classes, não posso mais ver as coisas dessa maneira. Eu vou aceitar a realidade mais ou menos como ela é e entender que existem outras explorações muito mais importantes do que a exploração econômica, que ela não é fundamental, certo? E aí, a partir disso, tá? E aí, inclusive, gente, realmente, numa aula, assim, para você falar sobre neoconservadorismo é complexo, mas eu quero passar o que eu puder para vocês hoje. Existe a existência para a autora de um processo acelerado de avanço do conservadorismo para o serviço social. O conservadorismo é tudo aquilo que não pensa de maneira crítica, que não pensa uma outra sociedade, ok? Que está conformado com as coisas como são. Então, para essa parcela de pensadores do serviço social que é hegemônica dentro do curso, o campo político, religioso, cultural, social e moral está cada vez mais conservador, baseado-se também nessa teoria pós-moderna, certo? Que diz que não existe uma única forma de se perceber a exploração, mas tantas milhares formas subjetivas de se ver as coisas que simplesmente não é mais possível encontrar uma direção, tá? Então eu vou aceitar as coisas como elas são, ok?
O conservadorismo, aqui eu peguei os pontos chaves do texto, deixou de permear a formação e o trabalho profissional, por vezes, nunca deixou, aliás, por vezes explícita, por vezes implicitamente. Isso cai muito nas provas de serviço social. O conservadorismo nunca deixou de fazer parte da profissão, mas ele deixou de ser, vamos dizer assim, o hegemônico, que é o que orienta o currículo, nosso código de ética. O nosso currículo, com base nas diretrizes da ABEPS, e o nosso código de ética não são mais conservadores. Eles não querem conservar a sociedade, eles querem transformar. Ok? Ficou claro agora? Porém, existem muitos profissionais dentro do curso que têm um pensamento conservador. E aqui não está eu para discutir quem está certo ou errado, mas nós temos um direcionamento. E as provas de vocês da Resmut cobrarão esse direcionamento hegemônico. Tá? Então você diz assim, não, Diogo, mas eu quero acreditar no Rosa Avalon, que é considerado aí um teórico pós-moderno dentro do curso. O Rosa Avalon diz que existe uma nova questão social e que as relações de classe não podem mais ser pensadas como era antigamente. Não há nem no Marx eu acredito. Pessoalmente, para você, tudo bem. Ok? Nada contra. Mas, na hora da prova da residência, você vai errar, se você for com esse pensamento. Por quê? Porque elas querem, as provas cobram o pensamento hegemônico do curso, que é marxista. Tá bom? Então, por favor, tenham cuidado com isso. Então, a crise do capital, ela reacende valores, políticas e medidas conservadoras. Certo? Vários tipos de políticas conservadoras. E essas são as consequências desse processo. Metodologismo é uma ausência de preocupação com a teoria. É pensar só o como fazer. Eu não estou preocupado em criticar e entender os processos. Eu quero é fazer. Metodologismo. 2. Aligeiramento da formação e da pesquisa. Ou seja, a pesquisa no curso e a formação no curso estão muito rápidas. A gente quer acabar logo, é produtivismo. Então, por exemplo, eu fiz um curso de 5 anos de serviço social, certo? Hoje o curso tem 4 anos, em alguns locais 3 anos e meio. E é sempre procurando formas de você fazer o curso mais rápido possível, né? Sem entender que é importante que a gente se prepare para trabalhar com o que nós trabalhamos. Teoricismo acrítico, ou seja, você vai apresentar sim teorias, mas teorias que não estão dentro da teoria crítica, como eu falei para vocês há pouco. Tudo bem? Pragmatismo. O que é o pragmatismo? É você fazer as ações de maneira repetitiva e sem que você pense sobre os significados daquilo. É o fazer por fazer, tá? Voluntarismo. Então, cada vez mais essa ideia de ajuda tem retornado. Vamos todo mundo segurar nas mãos um do outro, porém, certo? Sem levar em consideração que o voluntarismo, o ajudar, não pode estar desconectado de um pensamento maior de que é uma responsabilidade do Estado atuar sobre as refrações da questão social. Ok? Então, essa ideia de voluntariado, de trabalhar de graça, etc., de você ajudar o máximo de possível, de você fazer um sopão, tudo isso tem voltado muito. Mas isso não é, em grande parte, o que o curso se propõe do ponto de vista teórico, do ponto de vista de atuação profissional, enquanto um profissional que planeja, que executa e que avalia política social. Então isso aí tem uma responsabilidade estatal, a gente não pode tirar essa responsabilidade da reta. Por fim, o contentamento com o possibilismo. O que é isso? É você você se sentir contemplado com as coisas como elas são. Ah, mas a política é assim mesmo. Ela é pouca mesmo, ela é frágil, ela é fraca, eu não estou preocupado com isso. Eu vou me contentar com a política social do jeito que ela vier. Então, teve um corte, eu não vou nem dizer que precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Eu vou só aceitar. Então, esse contentamento com o que é possível, o contentamento com o possibilismo. Então, são essas as consequências da ausência de uma teoria crítica no curso. Galera, demorou, não é fácil, é um tema difícil, é um tema que cai muito na Resmut, por isso eu trouxe eles com tanto cuidado, tá? Então, metodologismo, teoricismo acrítico, aligeiramento da formação e da pesquisa,
pragmatismo, voluntarismo e o contentamento com o possibilismo, tá? E aí vamos encontrar nos outros os itens errados. Politicismo. Politicismo está errado. Por que está errado? Porque a dimensão pós-moderna é a dimensão apolítica. Ela não quer que você se preocupe com a dimensão política das coisas. Ela quer que você aceite. Então, onde tem politicismo aqui, você já está errado, certo? E também o militantismo. Porque não se torna uma pessoa mais militante. Pelo contrário, você fica menos militante com a concepção pós-moderna. Ok? Beleza? Vamos lá. Questão 4, vamos ver quanto tempo temos. Ok. Yamamoto, 2017, afirma que no trabalho cotidiano do profissional do assistente social, esse lida com diversas situações de cunho singular vividas pelos sujeitos e suas famílias. Cunho singular. Além de grupos e segmentos populacionais que são atravessados por determinações de classe. Com base na Yamamoto, assinale a alternativa correta que indica um dos desafios encontrados pelo assistente social na sua intervenção junto à classe trabalhadora. Então, você quer essa questão da UFC, da última prova, tá? Então, qual é esse desafio que é encontrado? Primeiro, fomentar. Olha a leitura, olha como exige vocês. É diferentíssimo as questões de residência, muito diferentes. Porque elas trazem, inclusive, a necessidade de que você tenha um bom vocabulário, tá? E você só tem um bom vocabulário se você estudar, se você ler, tá? Então, fomentar o tensionamento das disputas dos projetos profissionais e das políticas governamentais para salvaguardar os interesses dos sujeitos coletivos na esfera privada. Então, fomentar o tensionamento das disputas dos projetos profissionais. Dá uma ideia, esse item, que o assistente social tem que levar para o seu cotidiano de trabalho a disputa de um projeto profissional, certo? E que esse interesse desse projeto é que ele garanta os interesses dos sujeitos coletivos na esfera privada, ok? Então, primeiro lugar, não é só na esfera privada que a gente atua, muito pelo contrário, nossa atuação ela é em grande parte junto ao Estado. Segundo, a disputa do nosso projeto profissional não acontece no dia a dia com o usuário, ela acontece nas relações entre as políticas, ela acontece entre os profissionais, nas instâncias decisórias dos profissionais, tá? Então, ele está falando de intervenção junto à classe trabalhadora, ok? Então, esse item A ele é um itemzinho meio difícil. Você tem que conseguir fazer uma boa leitura dele para entender, ok? B. Assegurar que os interesses de classe sempre sobressaiam frente às necessidades particulares da população, que vem se utilizando dos espaços coletivos de luta política. Então, parece nesse item, como ele é um item também complexo, que os interesses das classes, interesse de classe, e aí ele nem está dizendo de que classe é, sempre se sobressaia frente às necessidades particulares da população. E aí ele, na escrita, como está esquisita essa escrita, parece que ele está querendo dizer que o interesse de classe, que ele não fala qual é mais importante que as necessidades da população. Então, se ele fala isso, ele está querendo dizer o quê? Que a população não é classe, ou que o interesse que ele está querendo defender é o da classe que não é o da população, ou da classe trabalhadora, certo? Então, esse item, o item B, está errado também, tá? Então, você não vai assegurar os interesses de uma classe qualquer. As coisas, elas têm que ser muito bem explicadas no serviço social. Que classe é essa? É a classe trabalhadora? Poderia ser, aí melhoraria para a gente a questão. Mas ele não deixa claro que classe é essa. E ainda mais, esses sempre se sobressaiam. É uma perspectiva também muito generalista. E tem um cuidado com sempres. Tá? Então, nós vamos aqui marcar como erradinho. C. Compreender as dimensões universais e particulares da vida dos sujeitos singulares que atendem de forma a transitar suas necessidades da esfera privada para a luta política. Aí olha que coisa interessante, certo? Aqui ele está falando de cotidiano profissional, tá? Então, compreender as dimensões universais e particulares da vida dos sujeitos singulares. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês singularidade, particularidade e universalidade. Mas esses três compõem o núcleo do pensamento dialético.
Para o profissional, a gente trabalha com um sujeito singular, que tem uma realidade, uma dimensão universal, certo? Bem maior, e que ela se expressa através das particularidades, ok? Então, quando ele fala compreender a dimensão universal e particular da vida, desses sujeitos singulares, e transformar isso em uma busca na luta política pelas necessidades que inicialmente aparecem como privadas. Então, se eu digo que estou com fome, pode parecer que isso é um problema meu estar com fome. Mas, na verdade, esse problema que chega para o Diogo indivíduo singular, ele tem uma dimensão particular e uma dimensão universal, ok? Então, correlacionar essas três é muito pedido para o assistente social, tá? Então, esse item C é o verdadeiro, ok? D. Atribuir visibilidade à política às suas ações, de forma a estreitar os laços sociais que permeiam a vida cotidiana dos sujeitos na esfera pública dos serviços sociais básicos. Então, vamos lá. Atribuir visibilidade política às suas ações, de forma a estreitar os laços sociais que permeiam a vida cotidiana dos sujeitos. De que atribuir a visibilidade política à ação do assistente social necessariamente garante estreitar o laço do sujeito na esfera pública? Não necessariamente, certo? Então, atribuir visibilidade à política, às ações do assistente social, não garante estreitar laço social. Atribuir essa visibilidade política garante colocar em discussão ou pautar as questões privadas através da luta política, certo? Então, há uma inversão aí desse processo. Essa questão é uma questão MD, muito difícil, porque ela tem uma escrita complexa, uma escrita truncada, certo? Inclusive, a minha cabeça estava aqui, tá? Vou sair para melhorar para vocês. E uma escrita que ela deixa você em muita dúvida. O que lhe faz acertar essa questão aqui, pessoal? É você ter essa compreensão, tá? Que compreensão? De universal, particular e singular. Então, no cotidiano do trabalho do assistente social, ele está diante o tempo inteiro do indivíduo singular, certo? Indivíduo singular. Esse indivíduo singular, ele não existe, certo? Descolado de uma realidade maior, que é uma realidade aqui do globo terrestre, certo? Olha o globo terrestre como tá lindo. Do globo terrestre, que é o capital. Então, ele não está desvinculado do capital, ele não está desvinculado da história, certo? Por exemplo, o indivíduo singular hoje não está desconectado do corona. Corona está em um nível universal, está numa realidade universal. Mas o corona atinge todo mundo igual? Não atinge todo mundo igual. Certo? Então, para eu entender o que esse indivíduo singular me traz como demanda, eu preciso realizar as mediações. Então, no meu cotidiano, eu vou aproximar a realidade singular desse indivíduo com essa realidade universal e encontrar as questões particulares, que é as mediações. Então, é no campo da particularidade que eu consigo compreender melhor essa singularidade que esse indivíduo me traz. Agora, o pensamento neoconservador, ele esquece o universal, ele esquece o particular e ele vai trabalhar só o singular, só o sujeito. Esse é o pensamento conservador. Já o pensamento crítico, ele vai sempre buscar uma dimensão universal. Então, voltemos à questão. Compreender as dimensões universais e particulares da vida dos sujeitos, que atendem como forma de transitar suas necessidades da esfera privada para a luta política. Sair de uma dimensão meramente individual para uma dimensão mais geral, certo? E esse item D, quando ele diz atribuir visibilidade política às suas ações, dá a entender que o que o assistente social está buscando é apenas uma autopromoção, certo? Que essa autopromoção dessa visibilidade, por si só, estreita os laços sociais que permeiam a vida dos sujeitos. Não necessariamente esse fato é verdadeiro, tá? Então, trazer a visibilidade, ela é muito simples para uma dimensão tão maior
como você conseguir correlacionar no seu trabalho universal, singular e particular. Tá? Então, questão muito difícil, que necessita uma enorme capacidade de leitura de vocês. Enorme capacidade de leitura de vocês. Mas fica a dica que se você estiver na dúvida, essa relação entre universal, particular e singular, ela é um ótimo começo para você debruçar-se, ok? Vamos lá. Quinta questão, Resmute, Pernambuco. Na contratendência da crise capitalista de longa duração, de tonalidade recessiva, cujo desencadeamento remota a década de 70. Olha aqui, como isso aqui já, por si só, já afasta os estudantes na hora da leitura. Porque, galera, é um nível... Até para colocar as questões da Resmute nos slides eu sofro. Porque é tudo enorme, gigantesca. Então, na contratendência da crise capitalista de longa duração, de tonalidade recessiva, ele está querendo dizer que a crise capitalista ela é de longa duração e ela tem uma tonalidade recessiva, ela vai se retraindo, o capitalismo vai se retraindo em sua capacidade de gerar riquezas, certo? E de, sobretudo, não gerar, mas na sua capacidade de distribuir essa riqueza, cujo desencadeamento remota à década de 70. A década de 70 é uma década marcada por uma nova grande crise do capital. Verificam-se profundas alterações nas formas de produção e de gestão do trabalho. Então, a produção e a gestão do trabalho elas são modificadas demais a partir da década de 70, perante as exigências do mercado mundial sobre o comando do capital financeiro, ok? Que alteram profundamente as relações entre Estado e sociedade. Novas mediações reconfiguram a questão social na cena brasileira contemporânea, no contexto da mundialização do capital, como afirma Yamamoto. Então, tome um enunciado denso, cansativo, mas temos que enfrentá-lo, tá? Em relação à questão social no Brasil contemporâneo, que se expressa de várias formas, é correto afirmar que a velha questão social metamorfoseia-se, assumindo novas roupagens. Ela evidencia hoje a imensa fratura entre o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social e as relações sociais que a impulsionam. Essa fratura vem se traduzindo na banalização da vida humana, da violência escondida no feitiço do dinheiro e da mistificação do capital a impregnar todos os espaços e esferas da vida social. Bonito, né? Frase bonita. Vamos para B. Vamos botar uma letra diferente, porque senão a gente se perde aqui. O aumento dos custos, chamado fator trabalho, tem peso decisivo na ampliação do emprego formal no Brasil. Revela-se a necessidade de trabalhador polivalente, com ampliação das empresas multinacionais, devido ao avanço científico e tecnológico, que revoluciona a produção de bens, minimizando as expressões da questão social. Estava tudo certo até o minimizando as expressões da questão social. Realmente, o fator trabalho, o que é o fator trabalho? É o custo do trabalhador para a empresa ou para quem está contratando. Então, esse é sempre dito pelos empresários como a razão pela qual você tem que cortar direito. Eu tenho que cortar direito porque o fator trabalho está muito pesado. Então, está se dizendo que o aumento nos custos do fator trabalho tem peso decisivo no emprego formal no Brasil. Essa é uma fala, inclusive, até meio neoliberal, então é de se ter um pouco de cuidado com isso. Revela-se a necessidade do polivalente, ampliação da... Tudo isso está certo. Mas isso não minimiza as expressões da questão social. Pelo contrário, isso faz com que a questão social assuma novas roupagens e ela seja muito mais densa do que ela foi em períodos anteriores. Ok? Saí aqui dessa vez para não atrapalhar vocês. A violência tem seu aparato na sociedade e nos indivíduos. Não perpassa a esfera do Estado. Da onde, gente, que a violência não perpassa a esfera do Estado? O Estado, ele é um dos principais autores da violência, tá? Então, diz que o Estado tenta gerir as expressões pelo consenso nos termos de Gramsci. Então, isso aqui também está errado, certo? Então, B e C aí a gente exclui.
D. A questão social se expressa especialmente em âmbito nacional sobre formas particulares e distintas, em especial nos países onde a pobreza é mais evidente. Dá a entender que a questão social só se expressa onde a pobreza é mais evidente, fazendo com que você pense que questão social é sinônimo de pobreza, o que não é. Então, as expressões da questão social não expressam apenas no âmbito nacional. Não é só no Brasil que tem questão social. Questão social tem a ver com as lutas sociais entre burguesia e proletariado, de maneira que essa luta publiciza, esse é o conceito de questão social, tá? Publiciza dentro do capitalismo a necessidade de intervenção do Estado nas suas expressões. Então, não é apenas no Brasil que isso assume formas particulares e distintas, especialmente onde tem pobreza. Onde ela é mais evidente, porque nem significa que pobreza só existe você vendo ela, só porque ela é mais evidente, tá? E aí, pessoal, a adoção de políticas neoliberais como programas do governo possibilitou minimizar os impactos das expressões da questão social por meio de investimentos em programas. Então, é errado, porque as políticas neoliberais não minimizaram os impactos das expressões da questão social. Pelo contrário, o neoliberalismo está profundamente relacionado a um aumento das expressões da questão social. Então, nossa resposta, tá, pessoal, é a letra A, ok? É a letra A, nossa resposta. A velha questão social, tá, metamorfoseia-se assumindo novas roupagens. Se tivesse aqui assumindo novas roupagens, enquanto uma nova questão social estava errado. E ele ainda coloca o velha entre aspas, porque para a teoria crítica não existe nova questão social. É a mesma questão social lá do século XIX que até hoje ela continua se efetivando, porém assumindo novas roupagens históricas. Então, ela evidencia hoje a imensa fratura, essa quebra, entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais. Então, você tem um alto desenvolvimento de forças produtivas, mas você tem muita pobreza, você tem muita desigualdade, muita violência. Essa fratura vem traduzindo na banalização da vida humana. Gente, isso faz muito sentido, porque a vida humana tem se tornado cada vez mais banalizada, né? A gente está vivendo um ápice aí de Covid que morre 3, 4 mil pessoas e tem gente dizendo que isso é normal, é isso mesmo e etc. Então, há uma banalização da vida humana e essa banalização da vida humana, para a teoria social crítica, está escondida no feitiço do dinheiro e na mistificação do capital, que atingem todos os espaços da vida social, porque nós vamos começar a nos relacionar também mediante o ganho e o lucro, sem pensar tanto ou não pensando mesmo no que há de humano por trás disso, tá? Então é até uma coisa meio filosófica, mas é um pensamento que nós pensamos de forma muito forte dentro da teoria social crítica, ok? Resposta A, tá? Eita que eu cheguei nos meus 50 minutos, mas eu ainda vou fazer mais uma questãozinha para vocês. E aí quando a gente for para a próxima live, na próxima live eu vou continuar esse processo com as questões que eu não consegui trabalhar com vocês. Eu vou deixar vocês só com um gostinho na boca, tá? Com o advento do capitalismo monopolista, questão de Pernambuco também, o Estado passa a ter um papel específico e atua de maneira diferenciada do seu estágio anterior, o capitalismo concorrencial, de acordo com o Neto. O que se refere ao papel do Estado com o capitalismo monopolista. Então, o que ele quer saber aqui? Estado capital monopolista, as características do capitalismo monopolista. Então vamos para elas. 1. O Estado atua como cioso guardião das condições externas da produção capitalista. Ultrapassava a fronteira de garantidor da propriedade privada dos meios de produção burguesa somente em situações precisas e intervenções episódicas e pontuais. Gente, capitalismo concorrencial, logo após ele é substituído pelo capitalismo monopolista. No capitalismo concorrencial, qual é a grande característica? O capitalismo, ele
O Estado no capitalismo concorrencial, ele era mais episódico. Ele tinha uma função mais de defesa da propriedade privada, de entrar aqui e ali para fomentar alguma coisa, para, enfim, impulsionar o desenvolvimento do capitalismo, mas de maneira muito pontual. Então, nós estamos falando aqui de capitalismo monopolista. No capitalismo monopolista, nós vamos ter uma forte incidência do Estado como um regulador econômico para o crescimento do lucro do capital. Ok? Então, essa primeira está errada, porque ele não vai, o capitalismo aqui, aparecer de forma episódica e pontual, de pouquinho. Não, ele tem uma forte atuação. Tá ok? 2, item 2. A intervenção estatal incide na organização e dinâmica econômica desde dentro e de forma contínua e sistemática. Então, beleza. Basta você lembrar que aqui, no capitalismo concorrencial, eu estou falando do capitalismo em seu estágio inicial. O Estado nem sabia muito bem qual era a posição dele ainda. Certo? Então ele estava preocupado mais com as condições externas da produção, garantir a defesa do território do país, estimular o comércio internacional, certo? Aí vamos lembrar aí das grandes navegações. Então o Estado tinha mais ou menos essa função, tá? Ele não tinha uma regulação cotidiana do capital. Já aqui não, a intervenção estatal incide na organização e na dinâmica econômica de forma sistemática. Então, sistematicamente, o Estado está lá o quê? Ajudando o capitalismo a lucrar mais. Certo? Então, ele vai aceitar o monopólio, sem qualquer tipo de restrição a essa prática. Ok? Vou parar 3 aqui, que a minha cabeça está perto. No capitalismo dos monopólios, a intervenção estatal sobre as sequelas da exploração da força de trabalho respondia de forma básica e coercitivamente às lutas das massas exploradas ou à necessidade de preservar o conjunto das relações da propriedade privada. Gente, isso aqui é capitalismo concorrencial. Essa é a mais fácil. No capitalismo concorrencial, não nos monopólios, a intervenção se dava de maneira esporádica, certo? Quando você tinha um momento assim de revolta muito alto, aí mandava a polícia atacar para defender a propriedade privada. Tanto que nos estudos sobre política social, quando você vai estudar assistência social, você vê que as primeiras formas de atuação do Estado, elas se deram através do poder de polícia. Ou seja, elas existiam não para tentar conceder algum tipo de política social, mas de forma básica e coercitiva, ok? Para proteger a propriedade privada. Aqui no capitalismo monopolista, a propriedade privada já não é mais um problema, ela já está muito bem protegida, obrigado. Agora é a gente garantir as taxas de lucro, certo? E aí eu vou entrar, o Estado vai entrar como um parceiro, brother do capitalismo, para garantir que esses lucros aconteçam, tá? Vamos lá. Sair aqui. 4. A intervenção estatal se insere em especial como empresário dos setores básicos não rentáveis. A assunção do controle de empresas capitalistas em dificuldades, a entrega dos monopólios de complexos construídos com fundos públicos, os subsídios imediatos a monopólios e a garantia explícita do lucro do Estado. Verdadeiro. Então, o capitalismo monopolista, ele se insere como um empresário, para ele ajudar com o dinheiro público as empresas a se expandirem. Sobretudo, quando ele coloca aqui, ó, setores básicos não rentáveis. Então, ele está falando de setores básicos, de, por exemplo, carro, certo? Que é um setor básico não rentável. Então, ele está falando de setores básicos não rentáveis, que estão aí na parte, sobretudo, industrial. O rentável não é que não dê dinheiro não, tá, pessoal? O rentável aqui é no sentido da renda de banco, certo? Que aí no capitalismo financeiro é que você vai ter o Estado aliado ao capitalismo rentista, certo? Que é o dos bancos, dos juros, dos lucros através de juros e bancos.
Aqui eu estou falando o quê? Dos setores básicos não rentáveis, ou seja, da produção em stricto senso. Então, o empresário da produção, que ele vai ter todo o apoio do Estado para que ele possa receber subsídio, certo? Para que ele possa construir, para que ele possa vender, para que ele, no momento de quebra, esse Estado, ele assuma essa responsabilidade. Então, você tem uma intensa parceria entre Estado e setores básicos não rentáveis, ou seja, setores industriais, para o desenvolvimento destes setores, sobretudo maximização dos lucros. Essa função do Estado no neoliberalismo, ela continua, sendo que no neoliberalismo o Estado vai estar apoiado em quem? No capitalismo rentista dos bancos. Então ele vai dar todo o apoio para o capitalismo rentista e dos bancos. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, aqui ó, a nossa resposta é a letra E, 2 e 4 apenas, tá? Ficou claro para vocês esta questão que considero ela também, pessoal, uma questão MD, ou seja, uma questão muito difícil, tá, galera? Então, até agora, nós estamos aí com 1 hora do nosso momento aqui de Semana do Residente. Nós trabalhamos 6 questões. Todas as questões que nós trabalhamos são questões que eu considero muito difíceis. Inclusive, até a questão que foi anulada, ela é muito difícil, porque ela está errada. Você teria que ainda depois se tocar e fazer um recurso contra ela. Então, essa é a realidade das residências. As residências apresentam essa dinâmica de questões com alto grau aí de dificuldade, tá? Faltou trabalhar essa e essa com vocês, tá? Mas nós chegamos a 1 hora. Então, essas 3 questões que faltaram aqui, eu irei, tá, pessoal, com vocês depois, discutir essas questões em um outro momento, tá? Então, nós vamos ter uma outra live que eu vou trazer mais questões, vou pegar essas 3 que faltaram, nós vamos discutir. Ser residente é um sonho de muitas pessoas. E ao longo desse tempo que eu estou com a MS, eu tenho visto muita gente passando na residência. Muita gente passando com as aulas, muita gente passando com os esquemas de estudo. Isso tem me deixado muito feliz. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pela residência. Pelo fato da residência ter esse perfil de profissional que eu acho muito bacana, que ela se propõe. Porém, a residência, ela é difícil. Ela tem provas que são densas, que exigem leitura, que exigem que você tenha um grande conhecimento temático da teoria social crítica, dos autores base do curso. Então, estude bastante, assista nossas aulas, fique atento, porque nós teremos o segundo momento, com mais 50 minutos, 1 hora, de Semana do Residente, com questões de 2020 e 2021, preparando você para essa prova e garantindo a sua aprovação. Porque eu quero receber no direct do meu Instagram várias mensagens esse ano, como recebi no ano passado. Diogo, passei em primeiro lugar, estou muito feliz, muito obrigado pelas aulas, isso é muito bom. Agradeço demais, pessoal, muito obrigado. Valeu! Olá, eu me chamo Vitória, sou enfermeira, sou residente em urgência e emergência e hoje eu vim contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, né, de como foi todo esse percurso. Inicialmente eu conheci a residência, né, eu ouvi falar da residência através de uma colega que havia sido aprovada no ano anterior e me deu um start. No final da graduação a gente procura muito algo que diferencie como profissional, por não ser só mais um profissional saindo, né, da graduação e indo para o mercado. Então eu vi na residência a oportunidade de ter esse diferencial e ainda assim ser remunerada, receber por isso. Eu tenho um filho pequeno. Quando eu iniciei o processo de estudos para a residência, o meu filho tinha ainda menos que 1 ano. Então eu tive uma rede de apoio que me fortaleceu, que me ajudou, que permitiu que eu estudasse, que eu me dedicasse. Eu iniciei os estudos para a residência ainda em julho de 2019. Eu me matriculei no cursinho MS. E todos os finais de semana eu vinha para Fortaleza. Eu não sou daqui, eu sou de Guaiúba,
que é a última cidade da região metropolitana, mas também é a primeira cidade da região do maciço de Baturité. Então já é uma cidade serrana. Eu tinha que me deslocar todos os finais de semana para Fortaleza para participar do cursinho, para assistir aula, que na época era presencial. Então eu vinha todo sábado. E logo com a saída do edital, a gente começou a estudar, a ter aulas, né, aos sábados e domingos. A mudança do edital, que foi justamente no meu ano, houve um edital unificado, onde a ESP uniu-se à UFC, né, então a gente teve somente uma prova. Houve uma mudança brusca em como essa prova seria feita. A minha principal meta ao entrar no cursinho foi estudar legislação, que era um assunto que eu não tinha tanto vínculo, né? Na graduação a gente vê, mas não vê tão a fundo. Então eu queria dominar essa parte. Só que com a mudança do edital, iriam ser cobradas menos questões que os anteriores. Então eu fiquei um pouco desesperada com essa mudança de edital, mas continuei focada nos estudos, continuei me dedicando com todo o apoio da minha rede, né? E deu certo. Quando saiu a aprovação, né, da primeira fase, eu me inscrevi para 9 ênfases e na primeira fase, que seria somente a nota da prova, eu consegui a aprovação nas 9, o que me deixou muito feliz, porque naquele momento eu estava vendo que todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha abdicação tinha dado certo. Mas nós iríamos para a segunda fase, que era a primeira vez que estava sendo cobrada, a análise curricular. Durante todo esse processo de análise curricular, eu acabei perdendo uma pessoa muito importante na minha vida, que foi a minha avó. E tanto que eu nem lembrei a data que sairia o resultado final. Então eu soube do resultado final através de uma ligação da minha amiga, que foi a amiga que me deu o start da residência, sobre a residência. E foi ela que me ligou para dizer sobre as minhas aprovações. E eu lembro que foi algo muito engraçado, que ela ligou e disse: amiga, você passou em tal canto. Aí eu, nossa, já chorando de emoção. Eu consegui. Ela, mas tu passou em tal canto também. E ia descendo a folha e ia aparecendo as aprovações e eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. Eu não sabia nem o que eu estava sentindo naquele momento. Por fim, né, na classificação final, eu fui aprovada ainda em 7 residências, todas muito bem colocadas, todas as ênfases. E acabei escolhendo ir prestar residência no IJF, né, Urgência e Emergência, no maior hospital de trauma e referência Norte-Nordeste. Eu fiquei muito feliz com essa decisão e finalizei o R1 agora, já sou R2 e posso dizer que foram experiências maravilhosas. Eu não me arrependo em nenhum momento de tudo que eu fiz para chegar até aqui. Toda a minha abdicação, de toda a preparação, de tudo que eu abri mão. Se fosse possível, eu faria tudo novamente e eu acho que até me dedicaria mais. Se eu pudesse dar um conselho a quem está assistindo hoje, se você é graduando, né, como eu, que está conhecendo, ouvindo falar da residência multiprofissional nesse momento, eu só posso dizer: viva a sua graduação. Não existe disciplina que não é importante. Todas as disciplinas são importantes e elas vão ser cobradas de alguma forma no seu edital. E não só no seu edital, mas na sua vida. Então, estude, se dedique, viva esse momento. Quando chegar o momento de se preparar para a residência, se prepare realmente para a residência. Participe dos grupos de pesquisa, participe de monitoria, participe de extensão, participe de liga, participe de tudo. Aproveite, viva esse momento, que vai facilitar muito o processo. Que este curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional.
Música